Boa tarde. I think I said that right. I wanted to start off tonight Eu queria começar hoje à noite with telling you a little bit about how I got involved in this ministry in the first place. contando um pouquinho sobre como eu comecei com esse ministério. Because as I want to talk about addiction, Porque ao falar sobre vícios, addictions can be good. os vícios podem ser bons. God designed us Deus nos desenvolveu to have a personality para ter uma personalidade that keeps doing the same thing. que faça a mesma coisa repetidamente. For example, Por exemplo, I'm addicted to my wife. eu sou viciado na minha esposa. I want to be more and more with my wife. Eu quero ficar mais e mais com a minha esposa. That's a good thing. Isso é algo bom. If you're addicted to good food, Se você é viciado em comida boa, that's a good thing. isso é algo bom também. Addicted to exercise, É viciado em exercícios, that is a good thing. isso é algo bom. God designed us Deus nos criou to have repetitive action, para fazer exercícios repetidos, to create habits. para criar hábitos. But unfortunately, Mas infelizmente, the devil has twisted o those. diabo distorceu isso. I want to share with you a little bit about my own personal struggle with addiction. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha luta contra os vícios. I grew up in a little town in Northern California called Paradise. Eu cresci numa cidadezinha pequena do norte da Califórnia que se chama Paraíso. I grew up in the Adventist church. Eu cresci na igreja adventista. I read my Bible from an early child. Eu lia a minha Bíblia desde pequeno. I went to church every single weekend. E eu ia para a igreja todo fim de semana. I went to Adventist schools growing up. Eu frequentei colégios adventistas quando My eu era parents pequeno. knew enough about the television E os meus pais conheciam tanto sobre televisão that they didn't want me watching TV or movies. que eles não queriam que eu assistisse televisão ou filmes. So I didn't grow up watching a lot of these things. Então eu não cresci assistindo muito desses filmes. Of course I knew what they were, Claro, eu sabia o que eles eram, but I didn't watch them at home. mas eu não assistia eles em casa. If I was at a friend's house, Se eu estivesse na casa de um amigo, de um colega, sometimes they would be watching something aí às vezes eles estariam lá assistindo, and I would sit and watch whatever movie they were watching. e aí eu assistia junto com eles. But it wasn't until I got to college Mas não foi só até eu chegar na faculdade that I was trying to choose what I wanted to do for a living. que aí eu comecei a escolher, né, o que eu ia fazer para viver. And when I got to college, they were offering a film studies class. E aí quando eu cheguei na faculdade, eles estavam oferecendo aulas para fazer filmes. And they had a particular famous person teaching the class. E eles tinham uma pessoa bem famosa lá naquela aula, dando essas aulas. Harrison Ford's brother, who was in Star Wars, he was teaching the class. O irmão do Harrison Ford, sabe aquele do Indiana Jones, do Star Wars? O irmão dele estava ensinando essas And I classes. thought, wow, this is amazing. E aí eu, nossa, que incrível isso. There's a famous person in our Adventist church Tem um famoso aqui na nossa igreja adventista, at one of our schools numa das nossas escolas, that's going to teach this film studies class. que vai ensinar esse filme, como fazer filmes. And so I signed up for the classes. E aí eu me inscrevi para ter essas aulas. But when I got to class, I learned that he was not an Adventist. Mas aí quando eu fui para essa aula, eu descobri que ele não era adventista. In fact, he would often tell us, Na verdade, ele nos falava sempre: you're not going to make movies about Jesus. vocês não vão fazer filmes sobre Jesus. You can't make any money doing that. Vocês não podem ganhar dinheiro fazendo isso. If you want to make it successful, Se vocês quiserem ter sucesso, you need to move to Hollywood. vocês precisam ir para Hollywood. And when you go to Hollywood, E quando você for para Hollywood, you will start at the very bottom. vocês vão começar lá de baixo. Even if you graduate from one of the Adventist schools, Mesmo se vocês se formarem nos colégios adventistas, nobody knows what an Adventist is. ninguém sabe o que é um adventista. Now this was very impactful on my E mind. isso impactou muito, né, a minha At age mente. 19 years old, Com 19 anos, I was watching my school bill eu estava vendo as minhas notas da escola, chalk up. sempre crescendo. And all of a sudden I said, if it doesn't matter E eu me perguntei, pô, se não importa as minhas notas, if I graduate with a degree or not, se eu me formar com um canudo, né, ou não,
why don't I just move to Hollywood? Por que que eu não só vou para Hollywood logo, So ao at invés de pegar meu 19 diploma? years old, Então, aos 19 anos, I moved to Los Angeles. eu me mudei para Los Angeles. And I didn't know anyone E eu não conhecia ninguém lá, except for one girl. só uma menina. She was an Uma garota. actress, Ela era uma atriz and she's been in lots of movies. e ela já tinha feito alguns filmes. And I went and I stayed with her. E aí eu fui e fiquei com ela lá. And I saw the way people treated her. E eu vi como as pessoas tratavam ela. And I said, oh, E aí eu that assustei. looks fun. Eu, I want to "Nossa, be an actor. Isso foi legal. They Eu make a quero lot of ser um ator." money. Eles fazem muito People dinheiro. respect them. As pessoas gostam, respeitam eles. And so I signed up for acting classes. Então aí eu entrei em aulas de atuação. I got an agent, Eu arranjei um empresário para mim. and I started an acting career. E aí comecei a vida Now, de ator. I want to give you a little context of this story Eu quero dar um pouquinho de contexto para vocês. because I'm an Adventist boy Porque eu sou um garoto adventista that grew up in a very conservative home. que cresceu em um lar bem conservador. I knew a lot about the Bible and the great controversy. Eu conhecia muito sabia muito de Bíblia e o grande conflito. I understood many truths that our church is blessed with. Eu entendia muitas verdades que a nossa igreja é abençoada. But I started to surround myself with people who didn't believe in God. Mas aí eu comecei a andar com pessoas que não acreditavam em Deus. People that were trying to become famous. Pessoas que estavam querendo fama. People that were more interested to go to the parties. Pessoas que estavam mais interessadas em ir para festas. And so I started going to the parties. Então aí eu comecei a frequentar essas festas também. Within 6 months of me moving to Hollywood, E em 6 meses depois que eu me mudei para Hollywood, I stopped reading my Bible. eu parei de ler minha Bíblia. I stopped going to church. Parei de ir para a igreja. I stopped talking with my family. Eu parei de falar com a minha família. And then I ended up at Britney Spears' birthday party. E aí um dia eu fui para a festa da Britney Spears. And as I looked around and I saw all these famous people there, E aí quando eu vi toda aquela gente famosa lá naquela and festa, people started doing drugs, e as pessoas começaram a se drogar lá, usar drogas, I said, you know what? eu falei, quer saber? If this is what Hollywood is about, Se esse é o estilo de vida de Hollywood, I might as well do it myself. é melhor eu começar a fazer isso também. And that night, E aquela noite, I started doing eu drugs. comecei a usar drogas. My life spun out of control. Minha vida saiu fora de controle. I lived this way for nearly 6 years. E eu vivi desse jeito por quase 6 anos. And I tried to be an actor and I went to E auditions. tentando, né, ser ator, ia para testes, essas coisas. I had many famous Eu friends. tinha vários amigos famosos. And every time I would meet someone that was really E famous, toda vez que eu conhecia alguém que era muito famoso, they seemed miserable. eles pareciam miseráveis, tristes. I had a friend who was starting to book a lot of movies. Eu tinha um amigo que ele estava começando a fazer vários filmes. He had an apartment in Beverly Hills. E ele tinha um apartamento em Beverly Hills. He seemed to have everything that I wanted. Ele tinha tudo que eu queria naquela época. And I hung out with him one day, E aí um dia saindo com ele, and the next day he committed suicide. no dia seguinte que a gente saiu, ele se suicidou. And I couldn't understand why. E eu não conseguia entender o porquê. He seemed happy. Ele parecia tão feliz. He seemed like he had everything that I wanted. Ele parecia que ele tinha tudo que eu queria, Yet he was miserable. mas mesmo assim ele era triste. I never shared with him Eu nunca compartilhei com ele my faith. a minha fé. I never told him anything that I knew about the Bible. Eu nunca disse para ele nada que eu conhecia sobre a Bíblia. And I remember when he would try to talk to me about his Buddhist faith. E eu lembro quando ele tentava falar comigo sobre a fé budista dele. I never told him about my faith in God. Eu nunca falei dele sobre a minha fé em Deus, em Jesus. I hid my light Eu escondi a minha luz under a bushel, debaixo de under a bush. debaixo de um arbusto. Just like the song says. Assim como diz a música. In fact, when I started in the ministry, Na verdade, quando eu comecei o meu ministério, our ministry's name is Little Light o Studios. nome do nosso ministério é Little Light, Luz Menor. I Studio. chose that name Eu escolhi esse nome because I promised God I would never hide my light again. porque eu prometi a Deus que eu nunca mais esconderia a minha luz novamente.
I called up my brother, E aí eu liguei pro meu irmão. who worked in television. He also went to film school with me. Ele também entrou nas aulas de filme He- comigo e hoje, naquela época, ele trabalhava na He televisão. was working as a cameraman in television. Ele estava trabalhando como um câmera na televisão. And I asked him if he could get me a job. E eu perguntei para ele se ele podia me arranjar um emprego. And I knew I wanted to be happy in life. E eu sabia que eu queria ser feliz na vida. And it seemed like all the actors that I knew E parecia que todos os atores que eu conhecia were miserable. eram tristemente miseráveis. So I started working with my brother behind the camera. E aí eu comecei a trabalhar com meu irmão atrás das câmeras. And I spent years working in television. E eu passei anos trabalhando na televisão. My brother Tom's 10-year high school reunion came up. E aí a reunião, né, de 10 anos do meu irmão mais velho, Tom, And it was at chegou. an Adventist school that we grew up at. E ia ser num colégio adventista que eles frequentavam. Now it had been 10 years since I had been in an Adventist place. E já tinham passado 10 anos que eu não ia em nada adventista. And my brother asked me if I wanted to go. E aí o meu irmão me perguntou, você quer ir? And I said, no, that's not for me. Aí de primeiro, não, isso não é pra mim. I don't want to be around church. Não quero ficar indo pra igreja. I know what that's going to be like. Eu sei como é que vai ser lá. But he begged me and begged me. Mas aí ele implorou pra mim. And so I told him I would. E aí eu cedi, falei, não, eu vou. And I lived in Los E eu Angeles, morava em Los Angeles, but where I grew up was about 8 hours in the north of California. mas eu cresci tipo 8 horas do norte da Califórnia. So I drove up the long 8 hours to our hometown, Então eu fui dirigindo essas 8 horas até a minha cidade natal, this little place called Paradise. essa cidadezinha chamada Paraíso. And as I started to get close to the school, E ao chegar, né, mais próximo da escola, I started to think about my life. eu comecei a pensar na minha vida. How Refletir. did I get so far away from God? Como é que eu me distanciei tanto assim de Deus? And as I was at the school, E quando eu cheguei lá no colégio, everybody wanted to know, what movies have we worked on? todo mundo queria saber em qual filme que a gente tinha trabalhado. What celebrities we had met? Que celebridade que a gente havia conhecido. Have you been to any parties? Vocês foram para alguma festa? All the people wanted to do is talk about Hollywood. Tudo que as pessoas lá queriam falar era falar sobre Hollywood. There was one guy who was watching this happen. Mas tinha alguém olhando isso acontecer de longe. He was a friend of mine that I went to school with when I was little. Ele era um amigo meu que a gente era da mesma sala quando eu era He was a pequeno. problem child. E ele era aquele garoto problemático. He would often get in trouble. Ele sempre ia para a sala do diretor. He was the first child to try drugs in school. Ele foi o primeiro a usar drogas na escola. He got kicked out of school. Ele foi expulso do colégio. He was a pastor's son. Ele era filho de um pastor. Anybody know any pastor's son? Alguém conhece filho de pastor aqui? Yes. Sim. Sometimes they Às vezes eles struggle a little bit with life. lutam um pouquinho, né, com a vida. This was one of those particular people. Esse era uma daquelas pessoas. And here he is watching this happen, E ele tá vendo tudo isso acontecer. and he comes up to me E aí ele chega até a mim and he says, I have a question for you, Scott. e ele falou: "Eu tenho uma pergunta para você, Scott. Everybody wants to know what movies you've worked on and what you've done in this world. Todo mundo quer saber em que filme você trabalhou e o que você está fazendo aqui nesse mundo. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para você. How's your relationship with Jesus? Como é que vai ser o relacionamento com Jesus?" And I said, what? Aí eu: "Quê? You? Você? Come on. Qual é?" I was curious. Eu fiquei curioso. When you see someone's life truly changed, Quando você vê a vida de alguém realmente transformada, there's something attractive about that. tem alguma coisa atraente sobre And he isso. said, I want to invite you over to my house tonight. Ele falou: "Eu quero convidar você para vir à minha casa hoje I à want noite. to share with you what Jesus has done in my life. E eu quero compartilhar com você o que Jesus fez na minha vida." So I went over to his house. E aí eu fui para casa dele. And I remember him opening his Bible E eu lembro, abrindo a Bíblia dele and reading things to me that I had heard from a child. e lendo coisas que eu eu sabia que eu já tinha ouvido aquilo quando era And then criança. he came up to me, E aí ele veio para mim and I had my brother with me, e meu irmão estava comigo. and he said, I want to pray with you guys. E aí ele falou: "Eu quero orar com vocês." And I said, sure. Eu: claro. It'd been a long time since I'd prayed. Tinha bastante tempo já que eu não orava. As we gathered together to pray, E aí quando a gente se juntou para orar, my brother had brought his dog with him. meu irmão tinha trago o cachorrinho dele com And ele. the dog's hair went up on the back of his neck. E a nuca do cachorro subiu assim, ele arrepiou o And cachorro. he started barking into the air. E aí ele começou a latir
para a direção do nada. And we thought it was funny, E a gente achou aquilo engraçado. but we quieted the dog down Mas a gente falou silêncio. and we began together to E pray. aí a gente começou a orar junto. And as we bowed our heads, E assim que nós curvamos as there nossas was a cabeças, nutcracker that was sitting on the kitchen counter. tinha um quebra-nozes que estava na cozinha. And its hat came off of the nutcracker and smashed against the wall. E um pedaço desse quebra-nozes subiu e se jogou contra a parede. The hair went immediately up on the back of my neck. E aí a minha nuca, eu me arrepiei todinho. And I said, "Stop. E eu falei, para, I don't want to pray." eu não quero mais orar. I have been aware of a war between God and Satan ever since I was little. E eu estava bem a par daquilo que estava acontecendo, da guerra entre Deus e Satanás, desde que eu era pequeno. And here I am E aqui estou eu, in my late 20s, nos meus 20 e tantos anos, in the middle of Hollywood, no meio de Hollywood, living my life vivendo a minha vida, with no care of God, sem preocupação nenhuma com Deus, totally on drugs. totalmente drogado. What am I doing? O que eu estou fazendo? I know better. Eu conheço, eu sei melhor. And so I was so scared of this experience. Então eu fiquei com tanto medo, dessa experiência, I made my brother drive me to the airport in the morning. que aí eu fiz meu irmão me levar para o aeroporto logo de manhã. And I flew back to LA. E aí eu voltei para Los Angeles. And I remember I could not get this out of my mind. Eu lembro que eu não conseguia tirar aquilo da minha cabeça. How did I walk away from God? Como é que eu me distanciei assim de Deus? If Jesus would have come that night, Se Jesus tivesse voltado aquela noite, I would have been lost. eu teria perdido, estaria perdido. It wasn't like one day I woke up and I said, I don't want God anymore. Não foi tipo um dia que eu acordei, eu não quero mais saber de Deus. It was one step, Foi um passo, one step, um passo one step, de cada vez. until I walked so far away from God, Até eu me distanciar tanto de I Deus never looked back. e que eu nunca mais olhei para trás. So then I prayed, E aí então eu orei. God, Deus, I know you're real. eu sei que você é real. Show me yourself. Então me mostre você. Have you ever prayed that prayer? Você já orou assim? I knew enough Eu conheci o bastante to know that if I wanted a relationship with God, para saber que se eu quisesse um relacionamento com Deus, I had to get away from drugs. eu tinha que abandonar as drogas. So I erased everyone in my phone that I knew had anything to do with that lifestyle. Então eu apaguei todos os meus contatos no telefone, que eu sabia que tinha aquele estilo de I vida. moved into a new apartment Eu me mudei para um apartamento novo and I began to ask God, e eu comecei a perguntar para Deus: show me you're real. me mostre que você é verdadeiro. And all of a sudden, a month later, E de repente, um mês depois, I got a knock on the door. alguém bate na minha porta. And here's this kid E aí é aquele cara who asked me about my relationship with God. que me perguntou sobre o meu relacionamento com And he Deus. said, hey, I'm coming down to Los Angeles for a while. Aí falou: ei, eu tô indo morar em Los Angeles por um tempo. Can I stay with you? Eu posso ficar com você? Here I had been asking God to send me someone or show me that you're real. E aqui tava eu orando para Deus para mandar alguém me mostrar que você And é here real. this person's at my front door. E aí essa pessoa aparece na porta de casa. And so I invited him in. Então eu convidei ele, claro. He was really good on the guitar. Ele tocava violão muito bom. And we muito would bem. sing songs. E aí a gente cantava We would música. have Bible studies A gente together. tinha estudo bíblico junto. And I thought, this is amazing. Eu pensei, nossa, isso é If incrível. you pray to God, Se você ora a Deus, He answers your prayers. Ele vai responder às suas orações. But you know what? Mas sabe de uma coisa? The devil won't let you go very easy. O diabo também não vai deixar você escapar All of a facilmente. sudden, the apartment below me, De repente, o apartamento que está two major abaixo de drug mim, dealers moved in. 2 grandes traficantes se mudaram para lá. And they were these friendly type of drug E eles dealers. eram aqueles traficantes bem amigáveis. And they would just give this stuff away to people. E eles ficavam dando os materiais dele para as pessoas. And my friend started going over to their house. E aí o meu amigo começou a ir para a casa deles. And he started sharing with them Jesus. E ele começou a compartilhar Jesus com eles. And then he would come back into my apartment. E aí ele voltava para o meu apartamento. And he said it was amazing. I'm telling them about Jesus and they're cutting up mounds of cocaine. Ele disse: nossa, é incrível, eu estou falando sobre Jesus para eles, eles estão lá cortando as drogas. I said, this is Eu awesome. falei: nossa, que incrível isso. We're going to convert some drug Nós vamos dealers. converter uns traficantes. And all of a sudden, my friends started coming over later and later at night. E de repente, meu amigo começa a chegar mais e mais tarde no meu apartamento. And then before I knew it, E aí, antes de eu perceber, I was doing drugs again.
Eu estava usando drogas and trying novamente to read my Bible. e tentando ler a minha Bíblia. Brothers and sisters, let me tell you, Irmãos, deixa eu lhe contar. you cannot comprehend spiritual things Você não pode compreender conceitos espirituais under those influences. debaixo dessas substâncias. And so I started sinking. Então eu comecei a afundar. And I said, God, I know that you're real. Eu disse, Deus, eu sei que Tu és real. Help me, Por favor, me ajude. or I will lose my religion. Ou então eu vou perder a minha religião. And all of a sudden, God sent me an angel E aí do nada Deus me mandou um anjo in the form of a woman. em forma de uma mulher. A friend of ours that my friend and I had grown up with in Northern California Um amigo em comum meu, que a gente cresceu na Califórnia, was going to Loma Linda Medical School. ele estava indo para fazer medicina em Loma Linda. And she came out to visit my friend. E aí ela veio visitar esse amigo meu. And we started dating. E aí a gente começou a namorar. And it was the first time that she took me back and I set foot in an Adventist E church. foi a primeira pessoa que me trouxe de volta e eu pisei novamente numa igreja adventista. I remember singing hymns for the first time. Eu lembro de cantar hinos novamente pela primeira vez. Tears streaming down my face. E as lágrimas escorrendo no meu rosto. How did I get away from God? Como eu me afastei de Deus. But you know what? Mas sabe de uma coisa? Time and time again, Tempo e tempo de I novo. would come to church on the weekends. Eu ia para a igreja nos fins de But then I semana. would drive 2 hours out to Hollywood. E aí eu dirigia, voltava 2 horas dirigindo para Hollywood. And I would party like a rock star. E aí eu festejava como um astro do rock. Then I would go back out and I would sit in church on the E aí eu weekends. voltava e frequentava a igreja de novo no fim de semana. And then I would go party like a rock E star. voltava para as festas. Until finally I said, I know we serve a God of change. Até finalmente eu decidi, não, eu sei que a gente serve a um Deus de mudanças. And He can take these drugs away from E Ele me. pode tirar essas drogas da minha vida. I drove out to my girlfriend's house at 6 o'clock in the morning. E aí eu fui para casa da minha namorada às 6 horas da manhã. I knocked on her door. Bati na porta dela. She was pretty surprised to see me. Ela ficou surpresa em me ver. And I said, I need to tell you something. E eu falei, eu tenho que te dizer algo. I sat her down and I said, I'm addicted to this and this and this, and I've done this and this and this drug. Eu sentei com ela e falei, ó, eu sou viciado nessa e nessa droga, eu já usei essa e essa droga. I was sure she was going to leave me. E eu tinha certeza que ela ia me largar. But I said, I know I serve a God of answered prayers. Mas eu disse, eu sei que eu sirvo um Deus que responde às orações. And he can take this from E me. Ele pode tirar isso de mim. Brothers and sisters, I've been sober since that day. Irmãos, e eu estou sóbrio desde aquele dia. I stand in churches now Eu agora fico aqui nas igrejas and preach from the Word of God. e oro a partir da palavra de Deus. If you would have met me when I was in Hollywood and told me that someday I would come to your church and preach to you, Se você tivesse me conhecido naquela época e tivesse me dito que eu estaria hoje numa igreja I would have laughed at you. pregando para você, eu teria rido da sua cara. Brothers and sisters, there's nothing Irmãos, não há nada, Nothing you can get yourself into que você possa se meter that God cannot get you out of. que Deus não possa te tirar daquela situação. We serve a God Nós of servimos answered a um prayers. Deus que responde às orações. So I wanted to share that story with you Então eu queria só compartilhar essa história com vocês, so you have a context of what we're going to talk about. para vocês terem um contexto sobre o que nós vamos falar. How does it work Como é que funciona? if you're addicted to something? Se você é viciado em alguma Many coisa. people are addicted to all kinds of things. Várias pessoas são viciadas em vários tipos de coisas. Whether it be TV, Que seja TV, televisão, Movies. filmes, pornography, pornografia. you name it, Você it's pode dar all the qualquer nome. same. É tudo a mesma coisa. The Bible gives us answers A Bíblia nos dá respostas on how to stop those em things. como parar essas coisas. Have you ever had the experience? Vocês já tiveram uma experiência? I have to turn this on, sorry. Like Paul was talking about in Como- Romans 7. Como que Paulo estava falando lá em Romanos capítulo 7? He says, I know I want to be good, Ele diz, eu sei que eu quero ser bom, but the things that I try to do, mas as coisas, o bom que eu quero I fazer, find myself doing something else. eu faço outra coisa completamente And he diferente. finally says, oh, what wretched man am E aí I, ele diz, ó, infeliz homem que sou, who can deliver me? quem pode me livrar dessa situação? Have you ever had this kind of experience? Vocês já tiveram esse tipo de experiência? Listen to what Romans 8, 1 through 4 says. Vamos ler Romanos 8, versos 1 a 4. Vamos ver o que ele diz. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte.
Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. He gives us a picture Ele pinta um quadro of that we must order our lives. que nós devemos botar a nossa vida em ordem. He uses the term walking after the Spirit. Ele usa o termo andar conforme o Espírito. So I'm going to give you some very practical pieces of advice. Então eu vou te dar algumas dicas práticas para você. When you have something that you know you're addicted to and you want to get rid of it, Quando você tem algo que você sabe que é viciado naquilo, mas quer parar com isso, how does it work? How do you start to get rid of that thing? como é que funciona? Como é que você começa a parar com esse tipo de The coisa? first thing that you have to do A primeira coisa que você tem que fazer é, is you have to admit that you have a você problem. tem que reconhecer que você tem um problema. If you don't know that you have a problem, Se você não sabe que você tem um problema, you can't fix what you don't know. você não pode consertar o que você não conhece. In fact, the Bible tells us in Leviticus 5:5 Na verdade, a Bíblia diz em Levíticos capítulo 5, verso 5, que quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou. Have you ever sat and thought about why does God want us to tell him our sins? Vocês já pararam para pensar, por que Deus quer que a gente ora para Ele e diga os nossos pecados? Doesn't God know everything? Deus não sabe de tudo? So what's the purpose of us telling him our problems? Então, qual o sentido da gente dizer para Ele qual é o nosso problema? Because it isn't for him, Porque não é para Ele, it's for us. é para nós. To name what our problem is. Para a gente dar nome. David dos nossos understood this in problemas. Psalms 32 verse 5. Davi também escreveu sobre isso em Salmos, capítulo 32, verso 5, que diz: Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. David understood when he confesses to the Lord, Davi, ele entendeu que quando ele confessava seus pecados para o he will Senhor, forgive him. o Senhor o perdoava. John 1:9 João 1, verso 9, says that if we confess our diz que sins, se nós confessarmos os nossos pecados, he is just to forgive us Ele é justo para nos perdoar and cleanse us from all e nos unrighteousness. limpa de toda impureza. God promises Deus nos promete that if we tell him our problem, que se nós contarmos os nossos pecados para cleanse Ele, us. Ele irá nos limpar. do you remember us talking earlier today about faith? Lembra da gente conversando hoje mais cedo sobre fé? Do you really believe the words of God? Você realmente acredita nas palavras de Deus? These are the words of God, Essas são as palavras de Deus, telling you dizendo para você he will cleanse you. que Ele irá limpá-lo, purificá-lo. James 5:16 Tiago 5, verso 16, also says, também diz... Vou procurar. É, 16... That James? therefore confess your sins to each other Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem and pray uns for pelos each outros other para serem curados. that you will be healed. A oração de um justo é The prayer poderosa of e a righteous eficaz. person availeth much. Good. What that basically is saying is, if you wrong someone, E o que está basicamente dizendo é que se você fez algo de errado com alguém, go to that person and confess with them vai até aquela pessoa e confessa para ele. and pray with them. E ore com ele. The Bible says in 2 Corinthians 12, 9 through A 10, Bíblia diz também em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 a 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa em mim. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. When you're feeling weak, Quando você está se sentindo fraco, and that's what all forms of addiction make you feel. e é isso que todas as formas de vício faz você se sentir. My Bible tells me Minha Bíblia me diz that He is our strength. que Ele é a nossa força. In fact, Paul was saying Na verdade, Paulo estava dizendo he's excited when he's weak que ele fica empolgado quando ele está because he knows fraco, that's when God makes him strong. porque ele sabe que é aí que Deus o fortalece. The second thing you have to do A segunda coisa que você tem que decidir is fazer you é, have to begin to make a conscious decision você tem que começar a fazer mudanças conscientes against that problem. contra aqueles problemas. So if you have something you're struggling with, Então, se você tem algo que você está lutando, you have batalhando to contra, make a decision in your mind você tem que tomar uma decisão that you're going to choose something else. que você irá escolher outra coisa. It won't be easy at first, Não vai ser fácil de primeira, but listen to this. mas ouçam isso. Paul says in Ephesians 4:23, Paulo diz em Efésios 4, verso 23, become renewed in your spirit of your mind. renovem-se no espírito e na sua mente. The Bible constantly talks about renewing our minds. E a Bíblia constantemente fala sobre nós renovarmos a nossa mente. James 4:7 says you must resist the devil. Tiago 4, verso 7 diz que você deve resistir ao diabo. Did you know the devil has no power over you? Você sabia que o diabo não tem poder sobre você? No power at all. Nenhum poder. The only power that he has over you O único poder que ele tem sobre você is power that you give him. é poder que você dá para ele. He cannot force you to do anything Ele não pode obrigá-lo a fazer nada, unless you give him your will. a não ser que você dê permissão para ele. So it says resist the devil Então Tiago diz, resista ao and diabo he will flee from you. e aí ele fugirá de você. Think of it like this. Pensa assim, Have you ever walked through a brand new field vocês já andaram num campo assim novo, where there's no path? onde não tem trilha, caminho? And when you walk through, E aí quando você anda, you come back the next day. você volta no dia seguinte, You can hardly see where you walked você mal dá para ver onde você passou, because maybe the wheat would have grown back. porque talvez o trigo cresceu de volta. But if you walk that path over and over and over Mas se again, você ficar fazendo esse caminho repetidas vezes, it makes it easier and easier vai facilitando every time you walk that path. toda vez que você passar por aquele caminho. Our minds are the same E thing. com a nossa mente é a mesma coisa. When you have to create new pathways in your Quando brain você tem que criar novos caminhos and make new e decisions tomar as novas and decisões choose new choices, e fazer novas escolhas, the more and more that you make those choices, quanto mais você fizer essas the escolhas, easier it becomes. mais fácil vai ficar. In 1 Corinthians 10, Em 1 verse 13, Coríntios 10, verso 13, diz it says that every single time you're tempted, que toda vez que nós somos tentados, God is making a way of escape for you. Deus está dando uma chance de escapar. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Pay attention to this. Preste atenção nisso. The next time that you're tempted, A próxima vez que você for tentado, this is a promise essa é uma promessa, that God is giving you a choice. que Deus vai te dar uma escolha. There's always a choice. Sempre tem uma escolha. I'll give you a simple illustration. Vou te dar uma ilustração básica. If you're tempted to look at something you know you shouldn't look at on the computer, Se você está tentado a olhar algo que você sabe que não deveria no computador, watch how God works. observa como Deus trabalha. The phone will ring. Talvez o telefone irá tocar. Someone will knock on the door. Alguém vai bater na porta. You'll have some kind of distraction, Você vai ter algum tipo de distração. or something will happen Ou alguma coisa vai acontecer that you have a moment para você ter um momento where you can choose right entre escolher o certo or you can choose left. ou o errado. And God always E Deus sempre gives you an option. vai te dar uma opção. Pay attention to that Preste choice. atenção nessa escolha. Also, when you decide against something, Romans 6:12 and 13 Também quando você decide ir contra algo, Romanos 6 tells us that sin nos diz que o pecado will no longer hold dominion over you. não mais vai ter domínio sobre nós. 12 and 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos.
Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. God is promising us something. Deus está nos prometendo algo aqui. And He's saying, don't yield to that temptation. E Ele está dizendo, não caia em tentação. Don't let it have dominion over Não you. deixe que ela domine você. In fact, John 14:15 Na verdade, João 14:15 says, if you love me, diz, se tu me amas, keep my commandments. guarde os meus mandamentos. And also John 14:21 through 23, E também em João 14, versos 21 a when Jesus is 23, talking with Judas, quando Jesus está falando com Judas, not Judas Iscariot, não Judas Iscariote, He's saying that when you love Him, ele está dizendo que quando você o ama, you will keep His commandments. você guardará os seus mandamentos. And Judas asks him a question. E aí Judas indaga ele. He says, why is it that you show up and we know who you are, Ele diz, por que você aparece para nós e nós sabemos quem você é? but you don't show the world who you are? Mas você não mostra para o mundo quem você é. And listen to how Jesus answers him. E veja a resposta de Jesus. He says, if a man loves me, Ele diz, se um homem me ama, he will keep my words, ele guardará as minhas palavras. and my Father will love him, E o meu Pai o amará. and we will come to him E nós chegaremos a ele. and make our abode with him. E faremos a nossa aliança com ele. Jesus is promising Jesus está prometendo to reveal himself to you in a mighty way. a revelar-se para as pessoas de um jeito especial. I want to talk about this idea of sin and having our sins forgiven. Eu quero conversar um pouco sobre essa ideia de pecar e ter os nossos pecados perdoados. Have you ever gotten a speeding ticket? Vocês já receberam alguma multa de velocidade? Yes? Sim, Right? já. I've had many speeding tickets in my life. Eu já tive várias na minha vida. I've paid for many roads. Eu paguei por várias multas. Paguei várias multas já. When you speed and you get a ticket, Quando você vai acima da velocidade e é doesn't your multado, heart start pounding? seu coração não começa a bater mais forte And you know you're in trouble. e você sabe que você está em perigo. And you know the consequence of getting in E trouble você sabe as consequências daquilo, is you have to pay money. que você vai ter que pagar um dinheiro da multa. There's a consequence to that action. Tem consequência aquela ação que você está fazendo. Now we have an advocate in heaven, a lawyer, Agora, nós temos um advogado no céu, that when we sin, que quando nós pecamos, we can ask him for forgiveness, nós podemos pedir perdão para ele. and he's paid the penalty, right? E ele já pagou a pena, não é? But do we treat God Mas nós tratamos a Deus fairly? com justiça? Look at it like this. What if someone came to you every time you got a speeding ticket Vamos ver assim. E se toda vez que alguém te desse uma multa, por and excesso said, de velocidade, no problem, you got a speeding ticket, e dissesse, não, sem problema, I'm going to pay for that ticket. eu vou pagar por essa multa. And he takes your ticket E aí ele tira a sua multa and pays it for you. e ele paga por você. Then you go out into the road Aí você vai, volta para a estrada, and you get another speeding ticket. e aí você é multado de novo. And you come back to court E aí você and the lawyer vai, says, you know what, I'm going to take that ticket. você vai até a corte e aí o advogado diz, não, eu vou I'm pegar going essa to sua pay it multa for you. e eu vou pagar para você. When you go back out onto the road, Quando você voltar para a estrada novamente, do you think you'll stop speeding? você acha que você vai parar de ganhar essas multas? No way, because you know Não, porque você sabe that every time you speed, que toda vez que você leva essa multa, someone will pay for that alguém ticket. vai pagar. Do we treat God like that? E nós tratamos Deus assim. Do we know no problem? Se a gente fala, não tem I'll just problema, ask him for forgiveness. só vou pedir perdão para ele depois. I believe that God Eu creio que Deus is doing that, what we call grace, está fazendo aquilo que nós chamamos de graça so that he can change us. para que ele possa mudar-nos. Listen to this. The Bible talks about putting on the full armor of God, A Bíblia diz sobre botar a armadura de Deus, right? What is the armor? certo? O que é essa armadura de Deus? The helmet is the helmet of salvation. O capacete é o capacete da salvação. Who is your salvation? Quem é a sua salvação? That's Jesus, right? Jesus, não é? You have the belt of truth. Você tem o cinto da verdade. Who's the very definition of truth? Quem é a definição da verdade? That's Jesus. É Jesus também. I am the truth and the way and the life, Eu sou a verdade, o caminho e a vida. right? The Certo? sword.
A espada, which represents the Word of que God. representa a palavra de Deus. Who is the Word of God all about? Quem a palavra de Deus fala sobre quem? That's about É Jesus. sobre Jesus. The shoes, the gospel of peace. Os sapatos, né? O evangelho da paz. Who is the Prince of Peace? Quem é o príncipe da paz? That's Jesus. É Jesus. What are you doing? O que você está fazendo? You're putting on Você está vestindo Jesus. Jesus. I used to think that the armor Eu pensava que a armadura was to do battle with the devil. era para batalhar contra Satanás. But you know what? Mas sabe de uma coisa? Jesus already defeated the devil. Jesus já derrotou Satanás. Your job E o seu dever is not to fight the devil. não é lutar Your contra o diabo. job O seu dever is to put on Jesus. é colocar, se vestir de Deus. Jesus will fight that battle for you. Jesus lutará essas batalhas por você. I'm going to skip through a couple of these things because I want to really get to this point. Eu vou pular algumas coisas porque eu quero chegar nesse ponto. The third thing you need to do A terceira coisa que você precisa fazer is to believe the words of God. é crer nas palavras de Deus. When in 2 Corinthians 5:17, Quando em 2 Coríntios 5, verso 17, it says anyone, you diz can read que it. qualquer um. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Anyone that is in Christ Qualquer um que está em Cristo is a new creation. é uma nova criatura. You're a new person Você é uma nova pessoa with new thoughts. com novos pensamentos. Do you really believe that? Você realmente crê nisso? Because the Bible tells me that I can do all things through Christ who strengthens Porque a me. Bíblia me diz que eu posso fazer todas as coisas através de Jesus. What is all? E o que é tudo? Is that some, É algumas coisas, sort of, mais ou menos, a little bit, um pouco, or is all anything? ou tudo é basicamente tudo. That is a promise from God. Essa é uma promessa de Deus. Isaiah 40:29 says he gives strength to the weary and increase the power of the weak. Isaías 40, 29 diz que ele dá poder ao cansado e aumenta a força do fraco. John 8:36 says if the Son makes you free, you are free indeed. João 8,36 diz: se o Filho o tornar livre, de fato você é livre. So if God says Então, se you Deus are diz, free, você está livre, do we believe him nós acreditamos nele or do we stay there? ou nós ficamos parados? Psalms 46 verse 1 says God is our refuge and our strength in our ever-present trouble. Salmo 46, verso 1 diz que Jesus é o nosso refúgio, a nossa força e a nossa ajuda permanente. When we get ourselves finding that we're close to temptation, Quando nós nos achamos mais perto das tentações, remember lembre-se the power lies in you relying on God. que o poder está em você se apoiar a Deus, depender de Deus. He is your strength. Ele é a tua força. When we find ourselves falling time and time again, Quando a gente se encontra caindo em tentação repetidamente, it's because we are trying to do it in our own strength. é porque a gente está tentando fazer isso pelas nossas próprias forças. Do you remember the story of Joshua? Vocês lembram da história de Josué? They had an army that was the Philistines were constantly battling them. Eles lutavam, né, contra o exército dos filisteus que estavam sempre ganhando deles. And God promised Joshua he would win over them. E Deus prometeu a Josué: não, vocês irão vencê-los. And as they chased him, E assim que eles começaram a ir atrás deles, God sent a hailstorm Deus mandou uma tempestade and destroyed the enemy. e destruiu os filisteus. God worked for them. Deus ganhou por eles. There's many stories in the Bible. Do you remember the story of Jehoshaphat, Tem várias histórias. Lembra da história de Jeosafá? who had so much faith in God, Que tinha tanta fé em Deus when he went to war, que quando ele foi para a guerra, he sent his choir in front ele mandou o seu coral na frente, because he understood porque ele entendeu that God que Deus will fight your battles. lutaria por eles. In fact, that's what Deuteronomy 20:3 and 4 says. Na verdade, é isso que diz em Deuteronômio 20, versos 3 e 4. O Israel, draw nigh this day unto the battle against your enemies. Ó Israel, peraí, deixa eu ver. Yeah, I'll let you read it. 20. Deuteronomy 23 and 4.
Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem nem tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para lhes dar a vitória. You see, sometimes we look at the stories in the Bible Tá vendo? Às vezes a gente olha as histórias na Bíblia and we say only God worked with them way back then. e a gente pensa, Deus só trabalhou com eles lá naquela época. But did you know that He works with us today? Mas você sabia que Ele trabalha também conosco hoje? Instead of our enemies being some other group of people in a war, Ao invés dos nossos inimigos serem outras pessoas, we sometimes fight many things in our world that we live in now, a gente às vezes luta contra várias coisas nesse mundo hoje em dia, like addictions. como vícios. But God is willing to fight for His people. Mas Deus, Ele quer lutar pelo seu povo. He's willing to fight for you. Ele está querendo lutar por você. Romans 8:31 and 32 says, Romanos 8, versos 31 e 32 diz: I can just say it. For if God is with us, Pois se Deus é por nós, who can be against quem será us? contra nós? If God is on our Se side, Deus está do nosso lado, there's nobody that can conquer não God. tem ninguém que pode conquistar a Deus. So when you think of those things that you struggle with in your life, Então quando você pensa naquelas suas batalhas da vida, think of the many examples in the Bible. pense nos vários exemplos da Bíblia. We have a powerful God Nós temos um Deus poderoso who's promised que promete to give you His strength. te dar a força dele. All you have to do Tudo que você tem que fazer is trust Him é confiar nele and believe His e promises. acreditar nas promessas dele. 1 John 1:9 1 João 1:9 says, if you confess your sins, diz que se confessares seus pecados, He is faithful to forgive us. Ele é fiel em perdoá-los. Remember, Lembrem-se, the first thing we must do a primeira coisa que devemos fazer is to tell God, é confessar a Deus. I need help. Eu preciso de ajuda. In my own experience, Em minha própria experiência, I was addicted to drugs. eu era viciado em drogas. I could not have stopped doing drugs by Eu myself. não conseguia parar de usar drogas sozinho. I had to come to God Eu tive que ir a Deus and say, I have no power to stop e this, dizer, eu não tenho poder algum para impedir isso, but I know you can. mas eu sei que tu podes. And when I admitted it, E quando eu admiti isso, God helped take it away from me. Deus me ajudou a tirar isso de mim. Now, I didn't immediately Agora eu não imediatamente want to have nothing to do with drugs. não queria mais nada, ter nada a ver com as drogas. It took me 2 years Me levou 2 anos to stop thinking about it, para parar de pensar naquelas coisas, fantasizing about it, fantasiar aquelas thinking coisas, about what would I do if I saw it again. pensar sobre, se eu me deparasse com isso de novo, o que I laid in aconteceria? bed many years Eu ia para a cama vários anos and sweating, e suando, thinking about those drugs. pensando naquelas drogas. But I kept holding on to God, Mas eu ficava me segurando a Deus. and He helped me get through E those. Ele me ajudou a superar isso. Sometimes we get ourselves into a problem, Às vezes a gente se mete em um problema and it takes time to form a habit. e leva tempo para aquilo se formar um hábito. And sometimes we think God is like a magical pill, E a gente às vezes acha que Deus é como uma pílula mágica, that He will all of a sudden solve all my problems. que Ele do nada vai solucionar todos os meus problemas. But sometimes He allows us to take time Mas às vezes Ele permite que nós to get tenhamos away tempo from those things. para fugir dessas coisas. God does not employ compulsory measures. Deus ele não bota medidas compulsórias. The agent He uses to expel sin from our heart O agente que Ele usa para tirar o pecado do nosso coração is love. é o amor. That comes from the Mount of Blessings, what Mrs. White wrote. Isso vem do monte de bênçãos do Espírito de Profecia. I want to read this to you from Ephesians Eu quero ler isso aqui para vocês de Efésios 3, 3, 11 through 21. 11 até 21. De acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra.
Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que ama em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. How is it that God changes our hearts? Como é que Deus transforma os nossos corações? With love. Com amor. He loves us so much. Ele nos ama tanto. He's so patient with us. Ele é tão paciente conosco. He gives us way more than we ask. Ele nos dá bem mais do que pedimos. But like what it says in Ephesians, Mas assim como diz em Efésios, He is able to Ele é capaz de, abundantly abundantemente, give you more than you can ask te for. dar mais do que você poderia imaginar. Brothers and sisters, Irmãos, if you ask God se você pedir a Deus to help you overcome something, para ajudá-lo a superar alguma coisa, He can help you overcome anything. Ele pode te ajudar a superar qualquer coisa. There's nothing Não há nada that is more powerful que seja mais poderoso than God's love. do que o amor de Deus. We're going to have a question and answer Nós vamos tonight. ter agora umas perguntas e respostas. I think first we're going to have a song, right? Acho que primeiro a gente vai ter uma música do coral. Não. First the Q&A. Oh, first the Q&A. Então, quem tiver perguntas, o Léo está com o microfone. Alguém? Alguma pergunta? Algo que queira fazer relacionado a esse tema ou pode ser relacionado ao que ele falou no dia de hoje? Alguém? Aqui. Oi, boa tarde. Eu tenho observado que muitos jovens na escola estão tendo dificuldade de aprendizagem e há uma relação muito grande. Eles trazem para a escola diagnósticos de TDA ou TDAH, transtorno de déficit de atenção. Normalmente, conversando com esses jovens, eu percebo que eles estão viciados em jogos, ficam até tarde da noite na internet. Eu gostaria que você falasse se há realmente essa relação entre TDA, esse transtorno de déficit de atenção, essa dificuldade na escola, com vício de jogos. Entertainment and video games Entretenimento e videogame are very exciting. são bem empolgantes. In fact, if you've ever been to a movie, Na verdade, se você já foi ao cinema, there's a lot of things going on inside the brain. há várias coisas acontecendo dentro do seu cérebro. The brain likes to be excited. O cérebro gosta de se excitar. And unfortunately, E infelizmente, the more time that you spend with these exciting things, quanto mais tempo você passa com essas coisas, when you come to school quando você vai para a escola and you have a teacher e aí você tem um professor who is just teaching you like que ele this, está ensinando você desse jeito, there's no pictures, não tem nenhum gráfico, all they're doing is talking, tudo que ele está fazendo é falar. there's no music, Não tem música, it's not very exciting. não é muito empolgante. The brain is tuning them out O cérebro está descartando aquilo, está because distraindo it's eles. conditioned itself to accept exciting things. Porque ele está condicionado a aceitar só coisas empolgantes. There's many studies that people have done Há vários estudos que as pessoas fizeram on the impact of specifically television sobre o impacto especificamente de televisão, has upon young children. o impacto que elas têm sobre as crianças. The way that we design television O jeito que nós criamos a televisão, is to keep your attention, ele é designado para prender a sua atenção. right? Advertisers As propagandas, sell advertising time eles vendem os seus during a produtos show.
no intervalo. So the more that the network Então, quanto mais o can canal prove people watch those shows, tem pessoas assistindo aqueles programas, the more money they can sell the advertisements for. mais dinheiro eles podem vender o seu tempo. So the goal of everyone in Hollywood Então, o objetivo de todo mundo de Hollywood is to make the most exciting movie or video game. é fazer o videogame ou o filme mais empolgante de todos. I have spoken with many youth, Eu já falei com vários jovens and I hear them say, e eu escuto eles dizendo: I read the Bible eu leio a Bíblia and it's boring. e é chato, I don't monótono. understand it. Eu não entendo. But you know what? Mas sabe de uma coisa? The more I read the Bible, Quanto mais eu leio a Bíblia, the more it expands my mind, mais aquilo abre a minha and mente. there is so many exciting things E in tem here. tantas histórias empolgantes aqui. Things like prophecy, Coisas como as profecias. things that were written thousands of years ago, Coisas que foram escritas milhares de that anos we see atrás. happening today. Que nós vemos acontecer hoje. So I think that the devil knows Então eu acho que o diabo sabe he can stop young people from wanting to learn about que ele God consegue impedir que os jovens queiram aprender sobre Deus by creating things that are more exciting. por criando coisas que são mais empolgantes. Aqui? Certo. Então, hoje de manhã eu achei muito interessante a palestra sobre os filmes, né? E tem uma franquia que eu gosto muito, que assim, me chama muito a atenção, que é a franquia dos Transformers. Você tem algum estudo, algum conhecimento sobre essa franquia? The Transformers movie, Os filmes do Transformers, in the very first Transformers, lá no primeiro filme, there was a trailer that they released for the movie. no trailer que eles lançaram para o filme, And in the trailer, no trailer, there is the character Optimus Prime, o personagem, né, o Optimus Prime, who is telling the young boy and girl ele está contando a história that there was a war in the universe. que houve uma guerra no universo. And that there was this thing that was created called the cube E tinha aquele cubo, lembra? O cubo. that has the ability to create a world Que tinha a habilidade de criar um mundo and fill it with life. e encher ele de vida. Now, spiritually speaking, Agora, espiritualmente falando, what has the ability to create a world? o que é que tem a habilidade de criar There's um only mundo? one Que tem thing. poder. Só tem uma coisa. In fact, my Bible says, Na verdade, a minha Bíblia diz: by him, por ele, all things were created. todas as coisas foram criadas. And without him, E sem ele, nothing was created. nada foi criado. In fact, that's talking about Jesus. Na verdade, está falando de Jesus. So in the movie, Então, no filme, Optimus Prime says, Optimus Prime, ele diz: there's only one way to end this war. só tem um jeito de acabar com essa guerra. We need to destroy the cube. Nós precisamos destruir o cubo. Now, what's interesting to me Agora, é interessante para is mim the bad guy, que o malvado, whose name is o Megatron, vilão, que o nome dele é Megatron, is frozen in the ground for 3,000 years. ele foi congelado, lembra? Por 3.000 anos. And then they woke him up. E aí eles acordaram. My Bible tells me Minha Bíblia diz that 1,000 years is as a day, que 1.000 anos é como se fosse um dia, and a day is as 1,000 years to God. e um dia é como se fosse 1.000 anos para Deus. So the bad guy Então, o vilão is frozen in the ground for 3 days. ficou congelado por Until 3 they wake dias, him up. até eles acordarem. It's the same story É a mesma história, over and over again. só repetindo. It doesn't matter if it's Batman, Superman, Transformers, cartoons, they're telling the same story. Não importa, Batman, Super-Homem, eles estão sempre dizendo a mesma história, contando The a mesma only história. way to see that story E o único jeito de ver essa história is to know the truth. é conhecendo a You verdade. can't spot a counterfeit Você não pode diferenciar a contrafação by studying a counterfeit. por só estudando a contrafação. You have to know what the genuine looks like. Você tem que saber o que o verdadeiro parece. Oi. O ano passado, você falou para a gente sobre o cinema. Todo um cenário de luz, som, imagem, o escurinho, tudo que envolve e que trabalha os nossos sentidos. Você falou que nós buscamos cada dia mais coisas empolgantes. E hoje você tem falado sobre o superando o vício tecnológico. Nós como cristãos,
temos também as nossas substâncias que entorpecentes, que afetam nossas entradas da alma. E cada dia mais estamos buscando brilho, glamour, espetáculos, pirotécnicos, essas coisas todas. As apresentações musicais, somente musicais, ela tem essa tendência de cada vez se tornar um show. Isso também afeta a nossa espiritualidade? Don't you find it interesting Você não acha curioso that when the Bible speaks of the end times, que quando a Bíblia fala sobre os tempos do fim, it says men will be seekers of pleasure, diz que os homens serão procuradores dos prazeres, right? Lovers Né? of themselves, amor de si always próprio, trying to please our own selves. sempre tentando satisfazer os próprios desejos. Here's what I believe the end of the world is going to be like. O que eu acredito que o fim do mundo vai ser... When you read the Spirit of Prophecy, specifically the last day events, Quando você lê o Espírito de Profecia, especialmente o livro and Eventos Mrs. White Finais, talks about the group of people that experience the very last time e Ellen period. White fala sobre o povo que está no meio da batalha dos últimos dias, It is the worst thing you are ever going to experience. vai ser a pior coisa que você vai passar pela sua vida. It is more Vai dangerous, ser a experiência mais more perigosa, scary. mais assustadora. You will probably lose family members Você and provavelmente vai friends. perder familiares e amigos. In fact, she says, right when Jesus comes, Na verdade, ela diz que quando Jesus voltar, you can see the faces of the people, você vai ver o rosto do povo. and they look like they've been through war. E parece que eles têm saído de uma guerra. Pareceu que eles But tinham you know saído what? de uma guerra. Mas You sabe know de uma how coisa? Jesus Sabe como Jesus, could not see through the portals of the cross? como ele não podia ver adiante da cruz, He had to rely on his faith in God, ele teve que se apoiar apenas na fé dele em Deus. even though he could not see God. Mesmo que ele não via Deus, He said, into your hands I commit my ele spirit. disse, em suas mãos eu te entrego o meu We espírito. call that faith. Nós chamamos isso de fé. In fact, all of the characters in the Na Bible verdade, todos os personagens da Bíblia, had to react off of their faith, eles tinham que agir de acordo com a fé deles, not their emotions. não de acordo com as emoções. Music, A música, where does it affect? aonde é que ela nos afeta? Onde é que Our ela nos emotions, atinge? Nas right? emoções, não é? In fact, it cuts straight past our brain Na verdade, ela passa direto para o cérebro and goes straight into our emotions. e afeta diretamente as nossas emoções. Now we know that God designed music. Nós sabemos que Deus criou a música. Mrs. White said, even Satan, Ellen White diz que até Satanás, when he rebelled against God, quando ele se rebelou contra Deus, he hated Christ. ele odiava Cristo. But when they started to sing, Mas quando eles começaram a cantar, his heart melted. o coração dele derreteu. And he began to Amoleceu. sing songs of praise to Jesus. E ele começou a cantar também And he was louvores a Deus. swept up with all the other angels singing praises to E aí, God. quando ele viu, ele estava sendo levado com todos os anjos e cantando louvores a Deus. But when the music was over, Mas aí, quando a música acabou, he hated Jesus. ele voltou o ódio a So Jesus. I know that God designed music, Então eu sei que Deus criou a música, but it's a very fine line mas é uma linha bem tênue, because some forms of music porque algumas formas de música make us react off of our faz com emotions, que a gente se apoie, reaja através das nossas emoções not our faith. e não com base na nossa fé. And I believe that in the end of E time, eu acredito que no fim dos tempos, you are called to stand on your faith, você será chamado para se apoiar na sua fé not your emotions. e não nas suas emoções. Does that make sense? Faz sentido? Ok. Alô? Ok. Até aproveitando que está abordando o tema sobre música, houve uma pergunta. Final de semana que vem nós vamos ter o simpósio de música, dia 15 e 16. Nós teremos aqui, então você também está convidado para esclarecer, não diretamente essa pergunta, mas certamente vão ter algo esclarecedor sobre a área da música. Certo? Sexta e sábado que vem. Tá bom? Am I invited? Pessoal, Ele está convidado? Ele perguntou? com certeza. Eu vou pedir desculpa para vocês, nós temos que encerrar aí nas poucas perguntas que a gente já fechou aqui, tá certo? Porque nosso horário avança, nós ainda temos o sorteio e ainda nós temos uma programação aqui após, que é a social, tá bom? Infelizmente a gente não vai poder atender a todos, tá bom? Peço desculpa.
tentar ser breve. Eu tenho uma irmã pequena e eu vendo você falando sobre todas essas informações, eu fico preocupada, porque isso é comum, não só para minha irmã, senão para todas as crianças que eu vejo hoje em dia, o uso de tecnologia. Você acha que realmente a gente deve extinguir o uso de tecnologia ou limitar o uso da criança desses artigos tecnológicos? I think that television is a problem. Eu acredito que a televisão seja um problema. And movies are a problem. E os filmes sejam um problema. I think a bigger problem Eu acho que um problema maior ainda is these things. é esse aqui, o celular. As we go into new technologies, Enquanto a gente vai avançando na tecnologia, our kids are growing up completely addicted to these. nossas crianças estão crescendo completamente viciadas no celular. In fact, they say that teenagers Na verdade, eles dizem que os adolescentes can't put it down at nighttime. não conseguem desligar They ele à stay up noite. till all hours of the night, Eles ficam horas e horas texting, noite a fundo, communicating, playing with video se games. comunicando ou jogando. And so these things are highly addictive. Então essas coisas são altamente viciantes. In fact, Facebook, Na verdade, o Facebook, they have had two people from Facebook. eles tiveram 2 pessoas do The Facebook, president of Facebook, o presidente, not Mark Zuckerberg. Mark não Zuckerberg is the CEO. Zuckerberg. Zuckerberg é o CEO. The president of Facebook O presidente and an engineer of Facebook e o engenheiro do Facebook, have both left Facebook. os dois saíram do Facebook. And they're starting to go out into public E eles estão começando a falar em público because they're upset porque eles estão entristecidos that Facebook has designed itself que o Facebook está se montando to be extremely addicting. para ser extremamente viciante. And they're telling them E eles estão dizendo para eles that they sat in a room with the engineers. que eles sentaram, tiveram uma reunião com os engenheiros do Facebook e falaram How can we make this the most addictive app on the planet? sobre como nós podemos transformar isso no aplicativo mais viciante do planeta. Because the more time that people spend with Facebook, Porque quanto mais tempo as pessoas gastam com o the Facebook, more advertising they can sell. mais propagandas e produtos eles podem vender. It's all about money. É tudo com dinheiro. Yes, I was getting Sim, to that. sim, eu estava chegando. Né? So I believe that we need to limit Eu creio que a gente tem que limitar. how our children use these things Limitar sobre como o quanto as nossas and crianças estão teach usando them isso. how to properly use them. E ensiná-los como usar isso propriamente. But I don't know if just taking them away is the answer. Mas eu não acho que só tirar deles, I proibir think é a teaching them responsible resposta. ways of using it. Eu acho que devemos ensiná-los o jeito responsável de usar. Eu queria perguntar uma pergunta. Em Vingadores Guerra Infinita, eu me lembro muito bem que o Thanos, ele queria pegar todas as joias do infinito para ele conseguir dominar o mundo. Mas só que aí me veio uma pergunta. O Thanos, ele representa Deus ou o diabo? So if you asked Satan, Então, se você perguntar para Satanás, who is God? quem é Deus? Would he tell you that God is loving Ele diria para você que Deus é amor and that he's kind? e que ele é bondoso? How would he describe God to you? Como é que ele iria descrever Deus para você? That he's mean. Que ele é malvado, He's né? controlling. Ele é controlador. All he wants to do Tudo is que ele quer fazer é destroy you. destruí-lo. You see that it's not a proper picture of God, Não é uma descrição verdadeira de Deus. but it's like watching the great Mas controversy é como você está vendo o grande conflito from the devil's perspective. da perspectiva de Satanás. So it's a representation of God. Então é uma representação de Deus, Because can the devil porque o diabo pode. destroy everybody? Pode o diabo destruir todo mundo? Não. No, only God can. Só Deus pode destruir. Can he be omnipresent? Ele pode ser onipresente? No, only Não, God can. só Deus. Can he raise people from the Ele dead? pode ressuscitar o povo dos mortos? No, only God can. Só Deus pode. So you can't say Thanos Então você não pode dizer que o Thanos is like the devil. é como o diabo. Entendeu? Ok. Nós vamos encerrar em 2 perguntas, tá? Aquela que está ali atrás e depois com o nosso amigo aqui. E aí as demais perguntas o Scott vai continuar aqui na social, vai continuar atendendo algumas porque nós temos que dar sequência na programação. Pode ser?
Me perdoe desde já, tá bom? Só por uma questão de ordem. A pergunta aí atrás, então. Você não recomendaria que as crianças assistissem desenhos e filmes, tipo esses desenhos que passa na TV a cabo, Disney XD, esse tipo de desenho? I want to make a distinguish. Eu quero fazer uma distinção. I don't believe just because it's a cartoon, Eu não acredito que só porque seja um desenho it's evil. que é do mal. I don't believe because it's a movie, Eu não acredito que porque é um filme it's evil. que é do mal. I make media productions for a living. O meu trabalho é isso, é fazer produções de mídia. In fact, I spend 90% of my Na time verdade, eu gasto 90% do meu tempo making media. fazendo mídias. If I thought it was evil, Então, se eu achasse que isso fosse do mal, I wouldn't do it. eu não faria isso. But I've begun to look at media in two ways. Mas eu comecei a observar a mídia como duas perspectivas. Does it lead you closer to God, Ela está te levando mais perto para Deus, or does it teach you something bad? ou ela está te ensinando algo ruim? Because if it's pointless, Porque se não tiver sentido, if it's neither good nor bad, se não é nem bom e nem ruim, and it's wasting your time, e só está gastando o seu tempo, then I think when you get to heaven, então eu acho que quando você for para o céu, the biggest regret that you'll o have maior arrependimento que você vai ter is time. é de tempo, de ter desperdiçado Why tempo. didn't I spend my time Porque eu não gastei o meu tempo doing something more productive? fazendo algo mais produtivo. For young children, Para as crianças, a lot of cartoons muitos desenhos are a waste of time. são uma perda de tempo. And we teach them E nós os ensinamos to waste their time. para gastar o tempo deles. Teach them Nos ensinamos to only do things that edify you. para fazer coisas que só edificam você. Não os ensinamos para fazer coisas que os edificam. Hi. Just two questions. Could you tell us if you have the opportunity to reach someone on Hollywood to Jesus, and how difficult it is to get these people to Jesus, to find Jesus? In Hollywood, do you want to repeat the question? Sim, ele perguntou se ele alcançou alguma pessoa, né, para Jesus em Hollywood, se ele conseguiu converter alguém. Do you, And how difficult it is to get these people to find Jesus? E quão difícil é? I'm going to Foi. answer it like this. Vou responder da seguinte forma. Daniel lived in the most occultic civilization on the planet, Daniel viveu na civilização mais ocultista do planeta, Babylon. Babilônia. The very king of Babylon O próprio rei de is going Babilônia, to be in heaven. da Babilônia, vai You estar will no céu. meet Nebuchadnezzar in Você heaven. vai conhecer Nabucodonosor no céu. That's amazing. Isso é incrível. What that tells me, O que isso me diz there's no one que não tem ninguém that is too far gone. que já foi longe demais. God can reach anyone. Deus pode alcançar qualquer um. The problem with those in Hollywood O problema com aqueles em is the Hollywood devil knows é que o diabo sabe how powerful a celebrity is. quão poderoso é uma celebridade. Have you ever heard of a band called Korn? Vocês já ouviram falar de uma banda que se chama Korn? They're a rock band. São uma banda de rock. One of the guitarists Um dos guitarristas turned Christian. se converteu para o And cristianismo. many of their lyrics E várias das letras deles are very satanic. são bem satânicas. But when he decided to be a Christian, Mas quando ele virou cristão, all that guitarist had to do was walk into a church. tudo que aquele guitarrista precisava fazer era entrar numa And igreja thousands of people came into the church. e milhares de pessoas entraram na igreja. The devil knows O diabo sabe there's a reason why celebrities que tem uma razão por que as are celebridades paid big money in são, commercials. são pagadas essas quantidades exorbitantes de People dinheiro nos follow comerciais. As pessoas seguem eles. If we could turn a celebrity, Se nós conseguíssemos converter uma To celebridade Jesus, para Jesus, what would that do for the gospel? o que isso faria para o Do you evangelho? remember the boy 2.5 Men? Você lembra do garoto do Two and a Half Men? Yes? I O met him. Jake? Eu conheci ele. And it was amazing to talk with E him. foi incrível conversar com ele. He knows present truth. Ele conhece a verdade I presente. talked to him about prophecy, Eu conversei com ele sobre profecia, about the mark of the beast, sobre a marca da besta, about all kinds of things. sobre todo tipo de coisas. I asked him about Miley Cyrus. Eu perguntei para ele sobre a Miley Cyrus. He knew Miley Cyrus. Ele conheceu, ela apareceu no show. And I said, you know Miley Cyrus grew up Christian. E eu falei, você sabia que a Miley Cyrus cresceu num lar cristão? Why is she doing so many satanic things? E por que ela está fazendo tanta
tantas coisas satanistas. And he said, because the devil is very enticing. Ele disse porque o diabo é bem enganador. He offers them so much fame Ele os oferece tanta fama that they would rather choose that que eles preferem aquilo over heaven. a o céu. I don't think it's impossible to reach celebrities. Eu não acho que seja impossível você alcançar I do believe celebridades. it's difficult, Eu acredito sim que é difícil. but I don't believe that we shouldn't try. Mas eu não creio que nós não devemos tentar. There's a Deixar de lady tentar. that calls our ministry all the time. She's from Australia. Tem uma senhora que sempre está ligando para o nosso ministério, And she ela é wants australiana. to reach Keanu Reeves. E ela quer alcançar o Keanu Reeves. She sent Keanu Reeves The Great Controversy. Ela manda os livros do Grande Conflito para o Keanu She Reeves. talks to his agent. Ela consegue conversar com o She empresário dele. prays for him all the E ela time. ora para ele o tempo todo. Have you ever prayed for a celebrity? Vocês já oraram para uma celebridade? Alguma celebridade? They're children of God as well. Eles são filhos de Deus também. And someday, E algum dia, maybe, talvez, God can reach their hearts. Deus possa alcançar os Amém. corações deles. Amém. Só antes da gente começar o sorteio, uma resposta assim bem simples e bem direta, que alguns pais nos procuraram e nos perguntaram, e a gente vai somar as perguntas para dar uma maximização do tempo. Qual conselho você pode dar então para os filhos, né, para os pais, na verdade, porque a pergunta é que muitos pais contribuem, então tem uma influência até negativa no processo, porque muitos pais também estão dependentes das mídias. Então, qual é o conselho que ele poderia dar para os pais, para que pudesse ter um auxílio melhor na educação e na direção dos filhos também em casa? I believe that children Eu acredito que as crianças will do what their parents do. vão imitar os pais. They want to be like you. Eles querem ser como vocês. And so if you tell your child, Então, se você diz para o seu filho, do this or that, faz isso ou aquilo, but you yourself won't do it, mas você mesmo não faz aquilo, the child probably isn't going to do it. a criança provavelmente não vai fazer aquilo. Why don't we as a family together Por que a gente, como uma família, work together on não this? trabalhamos juntos Do nessa you know what's questão? powerful? Você sabia que é bem poderoso If isso? you admit yourself, Se você confessar, I have a problem, eu tenho um problema, and talk with your kids with it. e falar com seus filhos sobre isso, I struggle with this, eu luto contra isso. but let's work together. Mas vamos trabalhar juntos. Let's help each other out. Vamos ajudar um ao outro. And you know what? You will be a great model to your E quer children. saber, você vai ser um grande modelo, um grande And you can exemplo teach your para o seu children filho. how to rely on E God. você pode ensiná-los em como confiar em Deus. But brothers and sisters, your children probably aren't going to do those things Mas irmãos, seus filhos provavelmente não vão fazer essas coisas if you yourself are caught up in them. se você mesmo não estiver fazendo essas coisas. Amém. Nós gostaríamos de passar muito mais tempo aqui fazendo perguntas, mas nós temos que seguir o sorteio. Scott, então pode fazer o sorteio de alguns. E aí, alguns brindes. A lot of people ask us a lot of how they can share our material. Muitas pessoas me perguntam sobre como nós podemos compartilhar o material do meu So ministério. I brought a few DVDs with me Então eu trouxe alguns DVDs aqui comigo, that are actually in Portuguese. que são em português. And I want to give them to you as a gift. E eu quero dar para vocês I como um was only able to presente. take a few of them, Eu só pude pegar alguns deles. so I want to give them away Então eu quero sortear to a few people. para alguns de vocês. So, is there anyone here that has a birthday? Então tem alguém aqui que está Today. fazendo aniversário hoje? Anyone? Alguém Had a birthday this week? que fez aniversário essa semana? Ó, Yes? tem que mostrar a identidade, né? Here's a birthday present for you. Come pick one. Vem com RG. I'll tell you what they are, so when you come up and choose. There's one on superheroes. Tem um que fala sobre super-heróis, There's one on cartoons. um que fala de desenhos, There's one on celebrities. um que fala de celebridades, There's one on video games. tem um de videogame. And then I brought a few that are in Aniversário English. hoje, não é isso? Não, essa semana, This week. Yes, this week. Okay, who was here the very first night? Quem estava aqui sexta-feira à noite? Yes? Sim? Okay. Tá bom. I'm going to ask you a few questions about some of the presentations from the first night. Então eu vou fazer umas perguntas para vocês sobre a primeira apresentação. And if you can answer them, E se você puder respondê-las, you can come up and pick one. você pode vir aqui e pegar um. What is one of the ways that the devil Qual é uma das maneiras que o diabo
can try to change our minds. Pode tentar mudar a nossa mente. Uma das coisas que ele falou é como funciona a informação no nosso cérebro, né? Daí ele falou que o inimigo tem trabalhado muito na mídia e na tecnologia, enviando muitas informações ao mesmo tempo para o nosso cérebro, porque dessa forma o nosso cérebro vai ter uma dificuldade de concentração, de atenção nas coisas que importam, e aí a nossa mente vai ficando muito cheia e se importando menos com o que é importante. That's right. The devil can use technology O diabo pode usar a tecnologia to actually plant ideas into our brains. para, na verdade, semear ideias no nosso cérebro. That's why it's you need to be careful E é por isso que você tem que tomar cuidado what kinds of things you put in front of your com mind. que tipo de coisa que você está se deparando. Remember, the devil's not forcing you to watch this or that. Lembra, o diabo não está obrigando você a assistir nada. How about VR? E que tal a realidade virtual? Give me a good use of VR. Me dê um exemplo bom de uso Virtual reality. da realidade virtual. Is there a positive use for it? Tem um uso positivo para isso? In the front here, in the blue. Oh yes, I can't forget about you guys.